Qual o significado do Shabat? Muitas polêmicas são levantadas acerca do Shabat no meio da Igreja de Yeshua dos nossos dias. Há os que dizem que sim, é importante o tempo de descanso, o dia do Eterno, mas o Shabat pode ser o domingo ou qualquer outro dia da semana que se separe para o Eterno. Outros, mais radicais, alegam que definitivamente o dia do Eterno passou a ser domingo e que qualquer tentativa de voltar ao Shabat é voltar à Torá, é impor ordenanças ao povo de Deus, é colocar o fardo do Tanar do Antigo Testamento sobre os redimidos. Mas existem também os que afirmam ter encontrado o segredo do Shabat nas Escrituras, e para estes, o sétimo dia sim, é que foi santificado e deve ser guardado e consagrado ao Eterno. Muitas vezes tem ecoado nos arraiais da Igreja do Ungido, e muito importante é que em vez de sairmos combatendo as ideias ou irmãos que não estão em concordância com as nossas crenças, sejamos como os judeus de Bereia, Atos 17, versículo 1, que receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Portanto, consideremos pela palavra do Eterno a questão do Shabat, frisando que não é nosso propósito levantar polêmicas e muito menos acusar de certos ou errados os que guardam ou não guardam o Shabat, pois muito importante é que aprendamos a andar no respeito, na liberdade e no amor entre os irmãos. Um presente do tesouro do Eterno. Num certo compêndio sobre as festas judaicas, encontramos a seguinte declaração: não consideramos o Shabat apenas como um mandamento divino, mas sim como um presente do tesouro do Eterno que tem elevado a vida do povo judeu. Mais do que o povo de Israel tem conservado o Shabat, é ele, o Shabat, que conserva o povo de Israel. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre o significado do Shabat, que significa descanso ou cessar em hebraico. Poderia ser considerado um presente do tesouro de Deus, uma simples lei penosa que traz fardo sobre o homem? Se o Shabat foi apenas uma imposição da lei mosaica que já caducou em nossos dias, por que ainda hoje a prática do Shabat integra, restaura e renova as esperanças do povo de Israel? Analisando as Escrituras Sagradas, descobrimos logo em seu início, no livro de Gênesis, uma revelação de suma importância. O Shabat foi estabelecido antes da lei mosaica e para um contexto onde o homem estava como havia sido projetado por Deus, isto é, sem pecado antes da sua queda. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Elohim completado no dia 7º a obra que tinha feito, cessou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Elohim o 7º dia e o santificou, porque nele cessou de toda a sua obra que criara e fizera. Gênesis 2, versículos 1 a 3. O Espírito do Eterno já trouxe à sua igreja a declaração de que a Bíblia quer dizer exatamente o que ela diz, e que são os nossos teologismos incrédulos que apagam e até anulam as suas verdades. Portanto, em espírito, consideremos o que nos diz Gênesis 2:30. Abençoou Elohim o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. É importante observar a ligação do Shabat com o número 7. Sabemos que os números têm um significado profundo na Bíblia, e é assim que encontramos o número 7 como o número de Deus, ou seja, o número que designa o completo, a plenitude, a totalidade. Este número está relacionado também com promessa e juramento. Em muitas passagens bíblicas, encontramos o número 7 como padrão, distinguindo um dia ou tempo muito importante. Só para exemplificar, consideremos alguns textos. Gênesis 8:4. A arca de Noé repousou em terra no 7º mês. Êxodo 21:2. Os escravos deveriam ser livres no 7º ano. Êxodo 23:11. No 7º ano, os lavradores deveriam deixar descansar a terra. Êxodo 24:16. No 7º dia em que Moshe buscava ao Senhor no Monte Sinai, Deus o chamou do meio da nuvem.
Levítico 13:6. No sétimo dia, os leprosos deveriam se apresentar ao sacerdote para ser por este considerado limpo ou impuro. Levítico 25. O ano do jubileu, tempo de reconquistar das posses, era o 50º ano, ano contado a partir de 7 vezes 7 anos. Josué 6. Na tomada de Jericó, Deus ordena que 7 sacerdotes levassem 7 trombetas e no sétimo dia rodeassem a cidade 7 vezes. Atos 6:3. Os apóstolos decidem a escolha de 7 homens de boa reputação para o serviço da igreja. Apocalipse 1. João fala da revelação para as 7 igrejas e sobre os 7 espíritos que estão diante de Deus, sobre os 7 menorotes, ou seja, as menorás, de ouro e as 7 estrelas. Apocalipse 15. São descritos os 7 anjos que têm as 7 últimas pragas que serão derramadas sobre a terra. Inúmeras outras passagens, tanto no Antigo como na Brit Hadashah, poderiam ser citadas, mas estas são suficientes para reconhecermos que Deus atribuiu alguma coisa especial ao número 7. Portanto, não foi por acaso que ele escolheu o sétimo dia como dia de descanso. Há um sentido espiritual e profético nisso, o que nos leva a considerá-lo e mesmo a buscar seu sentido. Lei ou refrigério? Ainda em Gênesis, façamos uma reflexão sobre a instituição do Shabat como dia do Eterno. No capítulo 1, vemos a magnífica obra da criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Em cada um dos 6 dias da criação, está manifesto o poder da maravilhosa união do Espírito de Deus com a sua palavra. Este poder atinge o seu clímax quando, na viração do 6º para o 7º dia, o Eterno diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Elohim, o homem à sua imagem. A imagem de Elohim o criou, homem e mulher os criou. Então Elohim os abençoou. Gênesis 1, 26-28. Terminava o 6º dia da criação. O homem foi a última obra, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Logo após, Elohim estabelece o Shabat. Há 2 importantes aspectos a considerar aqui. O primeiro é que o tempo de descanso, o Shabat, foi estabelecido não como ordenança para tentar corrigir o pecado, pois até aqui o homem não tinha ainda caído. Criado à imagem e semelhança de Elohim, vivendo em comunhão com seu Criador, habitando num lugar tão sublime que não pôde mais ser sua morada depois do pecado, o homem não precisava de redenção. E é nesse contexto que Elohim estabelece o Shabat como dia santo, o que nos traz a conclusão de que o Shabat não é simplesmente uma lei, mas um princípio de vida. O segundo aspecto é a maravilhosa situação na qual Elohim colocou o homem. No fim do 6º dia, Elohim criou o homem e a sua companheira, a mulher. E o que aconteceu logo depois? Elohim estabeleceu o dia de descanso. Vemos então que o primeiro dia do homem na terra foi um Shabat. Ou seja, o Eterno operou em todas as coisas de tal maneira que o homem começou sua vida na terra com o descanso. E a primeira visão que o homem teve foi a do seu Criador. Assim é que descobrimos o refrigério do Shabat e o presente do tesouro de Deus que ele significa. O primeiro dia do homem na terra é santificado ao Eterno, é de comunhão íntima e profunda com o seu Criador, é dedicado a ele. O homem começa adorando e entrando no descanso de Deus para estar habilitado a realizar sua obra. No dia do descanso, o homem se prepara para os 6 dias de trabalho que virão depois, e esta preparação implica em consagrar o dia ao Elohim, estar diante dele, refletir com ele, ouvi-lo e deixar que ele dê as instruções para os próximos 6 dias. Com tudo isso, vemos a formação de um ciclo na vida do homem, um ciclo vital estabelecido pelo Eterno: descanso, trabalho, descanso. Um ciclo cujo significado transcende, ultrapassa as semanas corriqueiras do homem na terra, falando também da sua restauração, após a sua queda e do seu futuro no eterno repouso sabático junto ao Criador. Não foi por acaso que o Eterno instruiu ao seu povo a celebrar suas festas, e dentro delas o Shabat.
O Senhor conhece o homem, especialmente a sua queda, sabe dos seus limites e da sua dificuldade em permanecer fiel aos seus princípios. E o princípio do Shabat é vital, e como vimos, foi estabelecido desde o início, como um memorial da criação. Por isso, a sua celebração, precisamos nos lembrar, sim, lembrar. Lembrar que a nossa semana deve começar com uma profunda comunhão com o nosso Criador, Gênesis 2. Lembrar que é preciso avaliar diante de Deus a semana que se foi e que é necessário nos prepararmos também diante de Deus para a semana que se inicia, mantendo assim a nossa vida em constante reciclagem junto ao Pai. Mas este é um tempo também de nos lembrarmos do descanso, da nossa redenção, da escravidão do Egito, Deuteronômio 5, e que ainda nos resta um repouso sabático, Hebreus 4. É sobre estes outros importantes aspectos do Shabat que trataremos a seguir. O descanso após a escravidão. No capítulo 5 de Deuteronômio, onde temos a repetição dos 10 mandamentos, encontramos uma referência à libertação do povo de Israel do Egito dentro do ensinamento sobre o Shabat. Lembra-te que foste servo na terra do Egito, e que Yod-Hei-Vav-Hei, teu Elohim, te tirou dali com mão forte e braço estendido. Pelo que Yod-Hei-Vav-Hei, teu Elohim, te ordenou que guardasses o dia de Shabat. O dia de descanso, onde um tempo para reflexão diante de Deus é estabelecido, passa a ter a orientação, vinda do Senhor, de que seja também um dia para a lembrança da milagrosa libertação do povo de Israel do domínio escravocrata egípcio. Mas o que a saída da escravidão do Egito tem a ver com o Shabat? E mais do que isso, em que esta prática diz respeito à igreja de Yeshua? Como já dissemos, o nosso Elohim não faz nada por acaso. Todas as suas obras e todos os seus ensinamentos visam o cumprimento de um propósito e não a satisfação da sua vaidade. Nesse contexto é que vislumbramos o grande valor do Shabat, que representa também o descanso da nossa redenção. Continuando a analisar as Escrituras, descobrimos nos livros de Hebreus, sim, na Brit Hadashah fala muito sobre o Shabat, uma preciosa explanação acerca do significado sabático, da saída do povo de Israel do Egito e da necessidade que nós, crentes em Yeshua, temos de nos lembrar deste acontecimento. No capítulo 3, com uma palavra de alerta a conservarmos firmes até o fim a nossa confiança, no versículo 6, somos levados ao Salmo 95, onde é descrita a atitude de incredulidade e dureza de coração dos hebreus após a saída do Egito. O Salmo termina desta forma: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E nas palavras de Hebreus seguem-se os alertas para a igreja. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, pois quais os que, tendo-a ouvido, o provocaram? Não foram, porventura, todos os que saíram do Egito por meio de Moshe? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esta palavra é bastante forte e dela tiramos importantes exortações, mas queremos agora nos concentrar no aspecto descanso. O povo hebreu provocou ao Eterno no deserto após a saída do Egito, e o Senhor não permitiu que eles entrassem no descanso. Mas que descanso foi esse? Voltemos para o Tanar. Números 14 nos informa: nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, nenhum daqueles que me desprezam a verá. Certamente, nenhum de nós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. E Deuteronômio 1 ressalta: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que prometi com juramento dar a vossos pais. Descobrimos aí que o descanso que os que provocaram ao Senhor no deserto do Sinai perderam foi a terra da promessa. A terra dada por Deus e por ele abençoada se constituía, sem dúvida, num precioso descanso para o povo hebreu que, em terra alheia, foi escravizado e explorado de todas as formas.
A terra de Israel simbolizava a expressão máxima da libertação, da identidade, da esperança e da continuidade do povo hebreu, e estabelecia a renovação de sua aliança com o Senhor. Está claro porque Deus instruiu seu povo a guardar o Shabat, fazendo dele uma lembrança da sua libertação do Egito. Quão importante é, para o hebreu, em todos os tempos, lembrar-se do amor e do poder do Eterno ao tirá-lo do terrível lugar de escravidão do Egito e levá-lo para uma terra onde o Senhor é e se tornará o seu Elohim e sobre a qual ele derrama as suas bênçãos. Para a Igreja do Messias, igualmente, esta prática do Shabat, como tempo de lembrar da libertação do Egito, é de suma importância. Literalmente falando, a milagrosa saída do povo hebreu do Egito aviva a nossa fé, pois nos lembra dos poderosos feitos do nosso Deus. Lembra-nos que Deus de Israel é o único, que ele é vivo e intervém na história a favor dos seus escolhidos. Aleluia! Bendito seja ele! Entretanto, figuradamente também, levando a libertação do Egito para o plano espiritual, tendo esse fato histórico como um retrato da libertação que Deus planejou para toda a humanidade do jugo do pecado e do diabo através do Messias, encontramos maior valor ainda. Você consegue vislumbrar a excelência que representa para nós, a cada semana, lembrarmos-nos do dia da nossa salvação, refletindo em como estávamos antes de aceitarmos o Messias como nosso Senhor e em como temos nos tornado a cada dia vivendo no seu reino? Verdadeiramente, o Shabat não é um acaso, nem mera satisfação da vaidade divina. É uma instrução dadivosa do Rei do Universo para nos ajudar a perseverar na caminhada que Ele mesmo nos propôs. E assim é que encontramos a revelação do Shabat, completando a visão do Reino de Deus, para a qual o Espírito Santo tem despertado a Igreja do Messias, trazendo a ela restauração e preparo para o seu futuro na glória de Deus. Descanso presente ou futuro. Acabamos de falar sobre o deleite presente no Shabat, e quem tem tido a coragem de experimentá-lo tem provado o que é cavalgar sobre as alturas da terra. Isaías 58:14. Como os judeus, os crentes que se lembram de guardar o Shabat, conhecem, no tempo atual, o presente do tesouro de Deus, que ele significa. Contudo, a dimensão espiritual do Shabat é profunda e vai muito além do que começamos a experimentar. E é novamente em Hebreus que encontramos uma forte referência ao descanso que se completará no tempo ainda por vir. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus, capítulo 4, versículo 9. Muitas vezes, no nosso limitado entendimento, tendemos a achar que a Bíblia parece contraditória, mas definitivamente a palavra de Deus é o livro de verdades. Verdades que não se anulam, antes se completam e estão permeadas com a grandeza do conhecimento de Elohim. Reflitamos, pois, na busca da verdade sobre as Escrituras de Hebreus 3 e 4. Já vimos as referências feitas no capítulo 3 ao descanso prometido ao povo hebreu após a saída do Egito e que foi perdido pela maioria por causa da incredulidade e dureza de coração. Entretanto, no capítulo 4, um novo horizonte se abre acerca do descanso, que não anula o sentido anterior, mas amplia a dimensão do descanso sabático. O autor de Hebreus alerta para o fato de que há ainda um descanso sabático não alcançado. Este descanso é futuro, é o que nos aguarda a partir do reino milenar do Senhor Yeshua, o Messias, ainda por manifestar-se. E o Shabat é um sinal que aponta para este tempo, porque, como o primeiro dia do homem na terra foi um Shabat, também o seu último dia será um Shabat. Deus deu a terra ao homem por um período de tempo. Ao completar este tempo, o Senhor virá e dirá: Vinde, benditos de meu Pai, para o descanso eterno. Considerando a análise já feita por muitos teólogos acerca do tempo do homem na terra, definimos de Adão a Abraão 2000 anos, de Abraão a Yeshua mais 2000 anos e de Yeshua ao tempo do fim mais 2000 anos. Partindo do pressuposto que 1000 anos para o Senhor são como um dia, o que vemos então? 2 dias, mais 2 dias, mais 2 dias, que somam 6 dias. E depois, qual é o dia? O sétimo.
Isso significa que em 6 dias proféticos faremos toda a obra na terra, e no 7º dia Deus virá e nos levará para o seu descanso, fazendo-nos completar o ciclo: descanso, trabalho, descanso. Mas por que pensarmos nosso hoje? Por que precisamos preparar o nosso coração para o dia do Senhor, para o Shabat do Senhor? Precisamos nos alertar para isso. Estamos às vésperas do grande Shabat, quando, enfim, voltaremos ao projeto inicial de Deus, andando em sua presença e com Ele nos comunicando face a face, desfrutando totalmente e somente do seu reino, sem maldições ou opressões malignas, e habitando novamente no jardim do Éden, que Deus preparou para aquele que criou a sua imagem e semelhança. Todas as coisas estão caminhando para isso e não podemos ficar alheios. O Espírito Santo está incomodando a igreja. Visão do reino, unção de adoração, como nunca antes provada. Tudo isso nos prepara para o grande encontro com o Senhor, para o nosso definitivo repouso sabático. Firmemos bem, pois, estas verdades. O Shabat é um memorial da criação e fala da comunhão do homem com seu Criador. O Shabat nos lembra da nossa libertação do Egito, deste mundo. O Shabat é um sinal do futuro que nos aguarda no Senhor, que certamente nos reserva muitas e maravilhosas surpresas. O Shabat na Brit Hadashah, no Novo Testamento. A importância do Shabat para o povo judeu é inquestionável. Se fizermos uma análise do Tanar como um todo, incluindo tanto os livros históricos quanto proféticos, encontraremos um destaque especial atribuído ao Shabat. A sua observância se traduzia em bênçãos e o seu não cumprimento trazia sobre o povo de Israel perseguições, exílios e outras maldições. Ver Jeremias 17, 20 a 25 e Ezequiel 20, 19 a 21. Mas isso não dizia respeito somente àquele tempo e aos israelitas? Na Brit Hadashah, o Shabat não foi abolido? Consideremos o que nos diz a palavra de Deus. Yeshua não veio destruir, mas cumprir a Torá. Uma primeira consideração, fazendo a ponte entre o Taná e a Brit Hadashah, é indispensável para o nosso estudo. Em Êxodo 20, no famoso Decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus dada a Moshe e ao povo de Israel aos pés do Monte Sinai, vemos o grande significado do Shabat ligado à aliança de Deus com seu povo. É comum ouvirmos referências feitas ao Decálogo, resumindo-o simplesmente como lei, só válida para a antiga aliança e para o povo judeu. Temos aprendido, no entanto, com as revelações do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, que as coisas não são bem assim. Em Êxodo 34, 27 e 28, vemos o Senhor referindo-se aos 10 mandamentos como a palavra do pacto ou da aliança. Disse mais Yahweh a Moshe: escreve estas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, tenho feito pacto, aliança, contigo e com Israel. E tábuas da aliança são chamadas as tábuas do Decálogo, Deuteronômio 9:9, 9:11 e 9:15, sendo colocadas dentro da arca coberta de ouro que ficava no lugar mais santo do tabernáculo e depois do templo e que recebe o nome de Arca da Aliança, Deuteronômio 10:8 e Hebreus 9:4. Com isso, vemos que os 10 mandamentos constituem uma aliança entre Deus e o seu povo, que tem tanto valor que foi considerada por séculos como um sinal do pacto entre Deus e o homem. Mas isso ainda é válido em nossos dias? Pode-se argumentar. Quem responde é Yeshua. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Mateus 5,17. Poderíamos encerrar a questão com esta declaração de Yeshua, mas consideremos ainda alguns pontos. Será que seriam tão sem importância palavras que o Deus mesmo escreveu com suas mãos em tábuas de pedra, no meio da manifestação do seu poder e da sua glória? Se formos citando um a um os 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome de Yahweh teu Elohim em vão, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Êxodo 20. Podemos nós, crentes em Yeshua, o Messias, dizer que eles não são para nós? Cremos que estes 9 mandamentos ainda são obrigatórios. Omitimos o 4º mandamento de propósito.
Quem, porém, nos autorizou a violar o quarto mandamento, que fala para lembrar do dia do Shabat para o santificar, que tem o maior comentário de Deus dentro do Decálogo? Se formos olhar para o Tanar como uma visão simplista, afirmando que o Messias não tem mais nada com a antiga aliança, porque buscamos ali, em diversas escrituras, o conforto e incentivo para a nossa fé? E mais do que isso, por que trazemos de lá as referências para falarmos, por exemplo, de dízimos? Se não queremos toda a verdade de Deus, sejamos no mínimo coerentes, não é? Mas Yeshua nos dá um grande respaldo para o Shabat, com esta afirmação de que veio nos capacitar a cumprir a lei e não revogá-la. E com isso é aberta a revelação sobre o Shabat na Brit Hadashah. Yeshua e o Shabat. Muitas vezes, Yeshua foi interpelado pelos judeus acerca do Shabat. Por causa disso, teologizou-se na igreja do Messias que Yeshua violava o sábado e que este deixou de ter valor especial para o cristianismo e para Deus. Isto é verdade? Vamos conferir nas Escrituras. Para começar, consideramos importante ressaltar que o Shabat não foi esquecido na Nova Aliança. Prova disso é o fato de que encontramos simplesmente 60 referências a ele, número superior ao tratamento dado a muitos outros assuntos considerados de maior importância pela maioria dos crentes. Se o sábado, pois, tornou-se tão sem valor para Brit Hadashah, por que foi tantas vezes citado? É preciso refletir sobre isso. Avançando, porém, na nossa pesquisa bíblica, analisemos como Yeshua tratou a questão do Shabat. Logo no primeiro livro da Nova Aliança, As Boas Novas segundo Mateus, no capítulo 12, encontramos o primeiro impasse entre os fariseus e Yeshua acerca do Shabat. A mesma passagem é descrita nos evangelhos de Marcos, capítulo 2, e de Lucas, capítulo 6. Ao passarem por uma seara num dia de Shabat, estando com fome, os discípulos começaram a colher e debulhar espigas de milho e a comer. Este ato foi apontado como ilícito de se fazer no Shabat pelos fariseus. Logo a seguir, Yeshua entrou na sinagoga e foi levado à prova pelos fariseus, sendo indagado se seria lícito curar no Shabat. Vejamos como Yeshua respondeu a tudo isso. Acerca da colheita de espigas, ele fez lembrança a dois fatos na história de Israel, onde as regras foram quebradas por homens de Deus, sem que estes fossem punidos por estarem em condição especial. Foi o caso de Davi e seus companheiros, que comeram os pães da preposição, que só podiam ser comidos pelos sacerdotes, e o fato de que os sacerdotes trabalhavam no templo aos Shabats e ficavam sem culpa. Com isso, ele mostrou que o próprio Deus, para o homem, prevalece sobre o Shabat, ou seja, o Shabat está sujeito às necessidades humanas e não estas aos Shabat. Então, ele questionou o legalismo do qual o Shabat se revestiu, afirmando: se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenareis os inocentes. E deixou a valiosa afirmação de que o Filho do Homem é Senhor do Shabat. Sejamos honestos na avaliação desta passagem. Em algum momento Yeshua negou o Shabat como um dia santificado ao Eterno? Não. O que ele fez foi condenar o legalismo com o qual o Shabat foi sobrecarregado. E, ao declarar o seu senhorio sobre o Shabat, ele deixou nas entrelinhas que ele é quem sabe o que se deve e o que não se deve fazer, devendo os seus seguidores ouvi-lo. No que se refere à cura do homem com a mão atrofiada, a questão se aprofunda ainda mais. Yeshua questiona os fariseus acerca do que faziam nos Shabats, por exemplo, quando um de seus animais caísse em uma cova. Como era costume dele salvar, no caso, o animal, ele ressalta: quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e então faz os fariseus refletirem sobre a importância de ter a bondade acima do legalismo sobre a guarda do Shabat. É lícito fazer o bem no Shabat. Novamente percebemos que Yeshua não negou o Shabat como dia santificado ao Eterno, mas definiu agora o que fazer no sábado, o bem. E ele, no íntimo, tinha um objetivo bem definido para com os fariseus: tirar de sobre eles o jugo de preceitos que eles mesmos acrescentaram à Torá. Os fariseus estabeleceram cerca de 39 categorias de trabalho proibido de ser executado no Shabat,
acrescidas de maior rigidez, quanto mais aficionados no legalismo eles se tornaram. Também em Lucas 13, 14 e nas Boas Novas de Yohanan, capítulos 5 e 9, encontramos outras passagens narrando o questionamento dos fariseus a Yeshua por este curar enfermos no dia de Shabat. E em todas elas, Yeshua não nega o Shabat, mas afirma a importância de se fazer o bem neste dia, ressaltando inclusive que Deus e ele não cessavam de trabalhar, fazendo com que os fariseus olhassem mais para o valor da obra divina do que para o peso de suas tradições. Isso significa que o Shabat deve ser guardado sim, mas com a operação de Deus sobre o homem e através do homem, e não com o legalismo humano limitando a ação de Deus. Sendo coerente, pois, somente com essas passagens, podemos concluir que Yeshua não aboliu o Shabat, mas o redefiniu. Avaliemos, no entanto, outros trechos da Brit Hadashah. O Shabat como dia de culto. Ainda falando sobre a relação de Yeshua com o Shabat, descobrimos nas páginas dos Evangelhos revelações valiosas, agora envolvendo o Shabat como dia de culto a Deus. Em Mateus capítulo 12, Marcos 1, 3 e 6, Lucas 4, 6 e 13, temos declarações literais de Yeshua participando do culto judaico nas sinagogas ao Shabat. O Shabat era, e ainda é, o dia de culto de Deus para os judeus. Esse dia se constitui um momento em que eles param seus trabalhos e dedicam-se às orações, à leitura e meditação na Torá e dos demais livros do Taná e ao encontro e comunhão com a família israelita. E o Messias de Israel, Yeshua, aderiu totalmente a esta tradição, ao ponto de Boa Nova de Lucas nos deixar o registro de que ele tinha o hábito de ir à sinagoga no Shabat. Entrou na sinagoga no dia de Shabat, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, Lucas 4,16. Se Yeshua objetivava com a Brit Hadashah acabar com o Shabat como dia especial dedicado ao Eterno, não seria contraditória a sua participação dos cultos nesse dia? E por que ele não questionou em momento algum a santificação deste dia e também não propôs outro dia para substituí-lo? Na Brit Hadashah não existe nenhuma palavra sequer abolindo o dia de culto no Shabat, como da mesma forma, nada fala da abolição do Shabat como dia de descanso. A mudança deste dia para domingo, segundo a tradição católica e evangélica, trouxe a nós, não possui nenhum fundamento bíblico. Trataremos sobre isso mais à frente, mas queremos agora avançar um pouco na história da Igreja do Messias, descrita biblicamente, enfocando ainda o dia de culto. A grande referência bíblica para nós neste momento é o livro de Atos dos Apóstolos. Nos capítulos 13, 15, 16, 17 e 18, encontramos também a descrição literal e inquestionável da presença do apóstolo Paulo nos cultos das sinagogas ou em lugares de oração no Shabat. E a semelhança do Senhor Yeshua, o Messias, em nenhum momento sequer, mesmo nas suas pregações aos gentios, Paulo questionou ou anulou o valor do Shabat. Pelo contrário, também ele tinha o costume de ir à sinagoga nesse dia, Atos 17, 2. Muitos argumentos são levantados dentro da igreja de Yeshua em nossos dias, contra o propósito de guardar o Shabat como dia do Senhor. É importante, no entanto, que fique bem claro que na Brit Hadashah não existe nenhuma autorização para a mudança deste quarto mandamento do Decálogo. Existem muitas interpretações, mas nenhuma só palavra bíblica que trate da abolição do Shabat como dia santo ao Eterno. E, se cremos na autoridade da palavra de Deus, devemos, no mínimo, refletir sobre isso. Para finalizar a análise do relacionamento do Senhor Yeshua com o sábado, consideremos ainda outras passagens descritas nos Evangelhos. Em Lucas 23, 54 a 56, temos o relato sobre as mulheres que acompanharam o seu sepultamento junto a José de Arimateia. Ia começar o Shabat, como está escrito, deixando claro que Yeshua foi sepultado na véspera do Shabat. Quando, porém, chega o Shabat, o que as mulheres fizeram? E no Shabat repousaram conforme o mandamento, afirma o versículo 56. Essas mulheres eram muito próximas de Yeshua enquanto ele exercia seu ministério. Podemos até afirmar que elas eram discípulas que não o abandonaram na hora de sua morte e que tinham tanto valor
para o Messias, que foram as primeiras a receber a notícia da ressurreição dele. Lucas 24. Tivesse Yeshua pregado a abolição do Shabat, essas suas fiéis seguidoras ainda o guardariam? Com toda a dedicação àquele que eles reconheciam ser o Messias, ou seja, o Filho de Deus, tão deliberadamente o desobedeceriam? Mais uma vez, sejamos coerentes em nossa análise. Temos ainda outra importante referência bíblica sobre Yeshua e o Shabat, e desta vez, pasmem os incrédulos, o Shabat é ressaltado pelo Senhor como um dia guardado nos tempos do fim, na época da grande tribulação, futuro da igreja do Messias, que ainda hoje ela não alcançou. Aproximava-se a sua morte e Yeshua reuniu seus discípulos e começou a profetizar sobre o tempo do fim, Mateus 24. Quando profetizava, pois, sobre a grande tribulação, ele afirma: orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, nem no Shabat, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Porque ele se referiu ao Shabat? Se este dia não tivesse nenhuma conotação especial, por que ele o citaria? Porque o Shabat era guardado pelo povo de Deus no tempo de Yeshua aqui na terra e deveria continuar a ser guardado até o fim. Uma fuga no inverno seria, sem dúvida, bastante difícil. Mas e no Shabat? Sendo este o dia de descanso, onde diversas atividades são paralisadas, não se tornaria tudo bem mais difícil? Uma fuga sem muitos recursos, num clima silencioso de feriado, não é muito mais difícil? É interessante ressaltar aqui o que acontece na nação de Israel em nossos dias. Quando chega o Shabat, tudo para, até no aeroporto, e em bairros de judeus mais ortodoxos, nem os carros circulam. Dá para perceber o quadro? Este era o cenário que Yeshua via quando pensava no dia de Shabat no futuro. Por isso aconselhou os discípulos a orarem para que a fuga da opressão do anticristo possa ser feita num outro dia da semana, onde não é necessário restringir as atividades, onde se poderá ter também os recursos à disposição. Aleluia! O Espírito do Eterno está, a tempo, nos avisando a memória para a verdade bíblica, para que possamos ter uma tradição e costume acertado para o futuro que nos aguarda, sem exageros, mas também sem ignorar o que é importante. Saibamos nós responder ao Espírito Santo e deixar que o Senhor do Sábado governe, não só o sétimo, mas todos os outros dias de nossas vidas. E lembremo-nos de que foi Deus, o Criador de todas as coisas e soberano absoluto, quem determinou a observância do Shabat e que só Ele pode aboli-lo. Contudo, se Ele não o aboliu, cabe a nós sermos obedientes, pois afinal, Ele sabe todas as coisas e é, sobretudo, Senhor.